Então, Rubem Alves tem um trecho lindo que ele fala aqui, que a morte, ele fala assim, eu sei que isso deixa os médicos embaraçados, que a gente aprendeu que a nossa missão é lutar contra a morte. E quando esgota todos os nossos recursos, a gente sai da arena derrotado e impotente. Mas ele fala que não era assim, ele fala pena. Se eles soubessem que a nossa missão é cuidar da vida, e que a morte, tanto quanto o nascimento, é parte da vida. Isso é parte da vida de todos nós. Se a gente pensar melhor nisso, a gente fica até o fim. Até o fim. Né? Com a mesma dignidade, estamos lá. Vocês vão perguntar, Filó, vocês no CTI, o médico, diante de uma paciente morrendo, pode chorar? Sim ou não? Claro, você só não pode chorar mais do que a família, para tempo da família te consolar. Vocês acham que é brincadeira? Eu tive esse problema lá no CTI. A médica chorou tanto que a mãe começou a consolar. Doutora, a senhora fez tudo. Tá tudo certo. Então, a gente pode chorar, mas não mais do que a família da criança. Né? Mas é claro que a gente participa. Claro que a gente... E se a gente fez tudo, né? Todo caso do paciente foi trabalhado, foi tudo visto, tudo olhado, você pode continuar ali de pé, olhando para a família, né? Olhando nos olhos, ali, não há omissão, né? Inteiro, nós vamos junto até o fim, né? Como diz Rubem Alves, se a gente for até o fim, quem sabe nós vamos ficar até um pouco mais sábios. Lidar com a morte todo dia não é uma brincadeira, não. Desgasta, consome. Você sai do hospital igual um pão comido, porque a energia é consumida. Não é fácil conviver com o paciente morrendo, principalmente com a criança, né? Infelizmente, as equipes de CTI, principalmente, a gente não tem um grupo de terapia de psicólogos que atenda os médicos, nem a enfermagem. E CTI, a criança termina de arrumar o corpinho e sai, e o leito tem que ser arrumado, porque sempre tem uma lista de espera. Então, não há leito vago, né? Então, muitas vezes, o dia que nós tivemos 3 óbitos numa manhã, no dia seguinte era outra equipe de plantão, no dia seguinte nós paramos o CTI para conversar morte, porque estava todo mundo sofrendo profundamente, né? Precisava de levantar a moral daquela equipe, dos residentes, para que a gente dê conta de continuar. Porque todos os dias lidar com o sofrimento, a dor real, né? Sofrimento real, dor real, né? Viver sempre ali no risco de morte, isso não é uma brincadeira. Mas também trabalhar de uma forma onde a gente aprendeu a humanizar, onde a gente aprendeu a não ter medo de enfrentar a morte do outro, nem a nossa. E isso na verdade, isso é muito lindo. A gente transformar esse momento num ato de gratidão, isso é espetacular. Né? Um ato de amor, né? E até o fim com essas crianças, porque a gente cuida, sempre quando nós vamos cuidar de alguém, a gente cuida do amor de alguém. Então é aquele amor que vai, né? Mas o laço de amor é uma coisa muito forte, não é a morte que acaba com ele, né? Isso é muito forte. Então, a gente estar junto com dignidade, ali, ajudando aquela família a vencer, a ficar de pé diante disso, não é fácil. Não é uma tarefa que vocês vão aprender numa matéria escolar, mas é uma tarefa que a vida vai ensinar, todo dia. Todo dia. Porque cada paciente que morre é uma coisa que nos ensina. Né? Com cada pessoa você vai conseguir abordar de um jeito. Dar uma notícia de morte não é brincadeira. Você nunca sabe como é que a família vai reagir com você. Você pode, inclusive, apanhar. Né? A gente nunca sabe como é que eles vão reagir. Mas a gente estar junto com respeito, ajudando a família a enfrentar isso. E se o paciente estiver em parada, eles perguntarem, eu posso assistir a parada? Sim ou não? Pode. Né? Lá a gente deixa assistir o atendimento de parada. A gente sugere que não, porque é ruim. É ruim ver alguém que você ama sendo reanimado. Mas se a família quiser, é permitido. Né? Então, estar junto é a nossa missão, até o fim. Um dia, claro que depois lá da sua caminhada, a caminhada de vocês vão ver o tanto que isso transformou vocês para a vida pessoal. Né? O conviver todo dia com isso, como é que vai fazendo com que a gente fique melhor. Né? Eu acho que o CTI teve um papel tão importante na minha vida que ele me fez melhor como pessoa. Né? Muito melhor. A gente aprender a ver o outro, a estar do lado do outro, a se colocar no lugar do outro e aprender essas coisas todas que eu falei com vocês. Né? Então hoje a gente já não tem mais medo de enfrentar a morte. Não que ela não doa, não que ela não nos faça chorar, mas a gente
ir até o fim, saber que fizemos tudo, né? E o fato de eu acreditar em Deus, né? De eu ter essa questão espiritual, essa certeza de uma presença de um Deus vivo e saber que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Não fomos criados para isso. Fomos criados para uma vida que não encerra quando fecharmos os olhos. Então, que a última palavra da nossa vida não é dor, é amor e não é morte, é ressurreição. Isso me sustenta para continuar lá ainda, todo dia ajudando os pais e as crianças a enfrentar esse momento que é uma passagem difícil. Mas ela é única para cada um de nós. Única, ninguém vai passar isso por você. Mas que a gente, cada um de nós, profissional, se conseguir fazer com que o seu paciente passe isso da melhor maneira possível, acho que nós cumprimos a nossa missão com excelência. Né? Então, eu desejo a vocês assim, que vocês deem conta de fazer essa caminhada com firmeza, dentro da opção, mesmo na hora que isso não for com o seu paciente, mas for dentro da sua casa. Que você tenha sempre uma atitude de gratidão com a vida que te deu tanta coisa. E não tenha medo de enfrentar. Quando a gente enfrenta com os olhos bem abertos, ele é mais fácil de passar. Não fuja da morte. Não temos como fugir, né? Vamos aprender a conversar sobre ela. Vocês verão como é que a nossa vida fica muito melhor. Muito melhor. A vida que temos que viver antes da morte. É uma vida que pode ser diferente.